Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Marques. Fazer um esclarecimento que, confirmada a sua presença na Comissão de Inquérito, careceria, se calhar, de sentido. Estamos a fazer 2 audições, mas o PSD tentou evitá-lo, não conseguiu. E a culpa não é nossa. Relativamente à sua intervenção, que era mais ou menos esperada, tentar aqui esclarecer algumas coisas, deixando o resto para amanhã. Relativamente à situação da TAP, dizem-nos, eu gostava que confirmasse, que todos os documentos que dizem respeito à privatização da TAP estavam e estão na par pública, ou seja, é um de acesso completo à equipa governamental que viria a seguir. E, portanto, se confirma, e se os leram, os estudaram e conheciam bem esses documentos, que estiveram na base da privatização. Aliás, e digo isto porquê? Para nos poder falar de qual era, pela leitura que fizeram, a situação da empresa em 2015, quando foi privatizada. Em que situação estava? Ouvimos aqui iminente ruptura de pagamento de salários, iminente ruptura de combustível, ou seja, iminente é mesmo iminente. Aliás, foi referido aqui um e-mail do Dr. Fernando Pinto a dizer que isto não dá para muito mais tempo. A segunda questão que queria colocar-lhe tinha a ver exatamente com este acordo de 2015. Relativamente à famosa Carta de Conforto, perguntar-lhe se o que lá consta é um direito ou é um dever. É um direito do Estado ou é um dever do Estado. Ou seja, ou havia um plano estratégico a cumprir e, tanto quanto sabemos, mas pergunto-lhe já agora, embora a Carta exista, se o Estado tinha o direito de readquirir a TAP pelo preço que vendeu, mantendo lá toda a capitalização dos privados. Ficava já lá, se tinha esse direito, desde que não fosse cumprido o plano estratégico, ou se tinha esse dever. De todo modo, se ficava ou não ficava, o valor da capitalização que era superior a 200 milhões de euros. Terceiro, ainda sobre este assunto, foi ou não foi, se tem conhecimento, se estudaram, se viram, parece que existe, várias pessoas confirmaram que existe, está previsto neste acordo, precisamente para garantir o cumprimento do acordo estratégico, a existência de uma comissão de acompanhamento, que envolvia várias pessoas, comissão essa que era a primeira a poder denunciar, acompanhar e denunciar qualquer falha mais grave do plano estratégico, permitindo, se calhar, obviar cedo essas situações de maior complexidade ou de incumprimento. Havia, não havia, deixou de haver, chegaram a constituí-la, quem é que integrou, quantas atas tem, o que é que aconteceu a esta comissão de acompanhamento, que aparentemente era absolutamente central para saber se o plano estratégico era ou não era cumprido. Outra coisa também foi aqui dito e foi repetido, e parece que os números o confirmam, é que, fruto desta operação, a verdade é que foram libertados de responsabilidade da parte pública por troca de dívida cerca de 700 milhões de euros. 700 milhões de euros. Foi 694 ou 697, cerca de 700 milhões de euros. Se confirma que, com esta alteração, isto significou, do ponto de vista da responsabilidade do Estado, a libertação do valor de 700 milhões de euros. Ainda, também gostava que nos pudesse elucidar, quando chegou o momento em que o Estado português e o Governo português, não lhe vou perguntar, obviamente não lhe vou perguntar o que é que pensa de um grupo parlamentar mandar uma carta a uma entidade pública. Não lhe vou perguntar porque me parece relativamente óbvio que é uma atitude no mínimo censurável. Vou perguntar outra coisa, que é quem era a equipe que liderava este processo. E porquê é que eu digo isto? Porque toda a gente em Portugal foi lendo e ouvindo que quem tratava disto era o amigo do Primeiro-Ministro. E um amigo tão amigo que nem recebia. Um amigo tão amigo que não tinha contrato. Mas um amigo tão amigo mandava e mandava muito. Portanto, perguntar-lhe, eu sei que mais tarde fizeram um contrato à pressa porque aquilo era inconcebível, mas quem é que liderava, quem é que estava nestas negociações, quem é que liderou o processo, como é que conjugou com a figura do Ministro, que é quem institucionalmente tem o dever de conduzir o processo. E segundo, se aquela que foi a estratégia de David Neeleman, foi aqui, como sabe, altamente elogiado por diversas pessoas, algumas delas estão em suspeitas, como o próprio Dr. Lacerda Machado, se a estratégia dele, que era virar para a América do Sul e para os Estados Unidos, se a estratégia dele estava ou não estava correta e estava no bom sentido. Por último, perguntar-lhe se o acordo de privatização
não previa expressamente a impossibilidade de levantamento do valor da capitalização durante 30 anos. Ou seja, uma questão que se colocou aqui várias vezes é porque é que o David Neeleman foi o único empresário à face da terra que, em pandemia, levou 50 milhões para casa, entregues por um governo socialista. E, portanto, gostamos de perceber, porque aparentemente no processo de privatização isso era completamente impedido durante 30 anos. Como é que foi possível ele sair e ainda levar esse dinheiro todo? E, por ora, creio que é tudo e deixamos o resto para amanhã, ou para a segunda conta. Muito obrigado.